Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. E quando a gente entrou nesse capítulo 7, a gente está desde fevereiro, para quem não nos conhece ou está chegando hoje, a gente está desde janeiro estudando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. A gente está nessa série e a gente está aprofundando no Sermão do Monte por acreditar na profundidade da mensagem que Jesus trouxe. E é uma mensagem muito dura. Se a gente pudesse resgatar algumas páginas da Bíblia, se a gente fosse perder a Bíblia e poder ficar com algumas páginas, se a gente ficasse com Mateus 5, 6 e 7, a gente estaria muito bem suprido de doutrina, de ensinamentos, de fundamentos para a vida cristã. Então, por isso estamos aprofundando no Sermão do Monte. E nós já estamos no capítulo 7, no último capítulo. E quando a gente entrou nesse capítulo, ficou muito grave, muito agudo agora. Põe só um pouquinho de grave. Eu sou fã, mas nem tanto. Viu? Aí, ficou bom. Quando a gente entrou nesse último capítulo, irmãos, a gente percebeu que a tônica, o pano de fundo de todo o capítulo 7 do Sermão do Monte é julgamento. Jesus começa a falar do fim dos tempos, do julgamento. E ele nos lembra que todo ser humano que já existiu na face da terra, inclusive nós, discípulos de Jesus, vamos estar de frente com Ele. Todo ser humano um dia vai estar de frente com Cristo para prestar contas da sua vida. E essa é a tônica do capítulo 7. Esse é o pano de fundo do capítulo 7. E aí a Rebeca, semana passada, começou a falar dos falsos profetas, do verso 15 ao verso 20. E aí o D.A. Carson fala algo muito interessante. Ele fala que os falsos profetas são pessoas que enganam os outros, né? E a gente está cheio de falsos profetas hoje. Só que, do verso 21 ao 23, Jesus vai começar a falar das pessoas que enganam a si mesmo. Então, os falsos profetas são aqueles que conseguem enganar os outros. Esses aqui que Jesus está falando, enganam a si mesmo. Esses são os mais perigosos. Isso é mais perigoso. Por quê? Porque enganar a si mesmo demanda muita capacidade. É muito mais difícil enganar nós mesmos do que enganar os outros. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, o auto-engano. E Jesus vai mostrar no verso 21 a 23, até onde pode ir, com sinais externos, uma pessoa que está perdida. Por quê? Porque nós cristãos temos a mania, e é uma forma de nós julgarmos, né? O próprio Jesus fala isso, a gente julga a árvore pelo fruto. Só que os frutos não podem ser uma análise última. E nós vamos ver por quê. Os frutos são sinais, mas não são critérios últimos. Não dá para a gente bater o martelo. Por quê? Porque nós vamos ver que muitas pessoas dão frutos extraordinários, mas não conhecem Jesus. Não conhecem de fato Jesus. Então, por isso que os critérios externos não podem ser critérios últimos. Eles podem ser sinais. E hoje o foco é em nós mesmos. Hoje o foco é a gente tentar perceber os mecanismos de auto-engano que nós usamos conosco e não no outro. Então eu fui muito confrontado essa semana, pensando, estudando sobre isso. Toda vez que vinha uma palavra assim, eu começava a pensar no outro. E o exercício durante toda a mensagem, foque em você. Concentre em você mesmo.
Esqueça aquela pessoa que você sabe que tem aquele pecado e que às vezes é externo e às vezes o nosso é interno, às vezes o nosso ninguém sabe. Essa que é a questão. Então foque em você, concentre em você, concentre na sua vida. Tenha você o tempo inteiro como referência. Então nós vamos ver até onde uma pessoa pode ir perdida. Até onde pode ir uma pessoa que está perdida. É isso que nós vamos ver. Eu te convido a ler comigo Mateus 7, 21 ao 23. Olha o que Jesus disse. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos ver uma referência cruzada, está lá em Lucas 6. Uma referência que, ao que tudo indica, é uma referência a esse mesmo contexto. Olha o que Jesus diz, Lucas 6, 46. Mateus, Marcos, Lucas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ou seja, a referência, a antítese que Jesus traz é sempre o falar e o fazer. É sempre aquilo que sai da nossa boca com aquilo que de fato a gente faz. Porque há uma distância entre a nossa boca e o que sai de dentro do nosso coração. A boca pode falar coisas que o coração não corresponde. E a gente faz de fato, ou a gente pode tentar fazer contrário ao que está dentro do nosso coração, só que chega uma hora que não dá para fingir mais. Como diz o David, né? Sai pelos dedos. Em algum momento, ou quando a gente está sozinho, ou quando a gente está num ambiente propício para isso, aquilo que de fato está dentro de nós sai pelos dedos. E a gente age conforme aquilo que está dentro. Então a gente pode nunca conhecer Jesus, mas fazer ações externas que comunicam aparentemente que conhecemos Jesus. Só que em algum momento isso sai pelos dedos. O que está dentro vem para fora. A gente não consegue encenar o tempo inteiro. Uma hora a máscara cai. E é disso que Jesus está falando. De pessoas que se iludem por critérios externos e acham que são, mas não são. Acham que estão dentro, mas estão fora. E eu vou trazer 5 critérios falsos de salvação e 2 critérios genuínos de perdição. O primeiro critério, e um ponto interessante de notar, gente, é o seguinte: tudo que nós vamos falar aqui são coisas boas. Falar Senhor, Senhor é algo bom. Profetizar é algo bom. Curar é algo maravilhoso. Fazer milagre é algo maravilhoso. A questão é, tudo isso pode ser feito por pessoas que não conhecem Jesus. Essa que é a questão. E também podem ser feitos de forma mecânica, automática. De forma carnal. Então, tudo isso são coisas boas. Mas não podem ser tomadas como um critério último para saber se nós somos salvos. Você não pode se apoiar em nenhum desses pontos. E o primeiro ponto deles é Senhor, Senhor. É a crença correta. Acreditar na verdade não é um critério último de salvação. Se você acredita que de fato existe um Deus que criou todo o cosmos, que ordenou o cosmos e que enviou seu Filho para a Terra, e que Jesus inclusive é o Filho de Deus,
acreditar nisso não te dá certeza de sua salvação. Isso é chocante. Isso é chocante. Crer na verdade não significa salvação. Por quê? Tiago vai falar isso em Tiago 2. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. Gente, crer que Deus existe, crer que Deus é um, crer na verdade, até os demônios creem. E lá em Marcos, quando Jesus estava expulsando os demônios também confessaram: o que você está fazendo, filho de Deus? Os demônios sabem que Jesus é filho de Deus. Ou seja, crer na coisa certa não significa que nós somos salvos, porque os demônios também creem. E se a gente pauta a nossa certeza de salvação única e exclusivamente por crer na verdade, a gente está no mesmo nível dos demônios. Eles também creem e tremem. Tiago completa: eles creem e tremem. E muitas vezes nós não trememos. Muitas vezes nos falta temor para tremer diante de Deus. E esse termo Senhor, Senhor, isso é muito importante, é muito interessante. O pastor Luciano diz que essa repetição indica intimidade. E é algo muito raro na Escritura. Deus, quando repete um nome, isso significa que ele é íntimo daquela pessoa. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. E aqui Jesus está falando o seguinte: vocês estão me chamando Senhor, Senhor. Ou seja, vocês estão usando uma expressão de intimidade, mas eu nunca vos conheci. Vocês estão usando uma expressão equivocada, porque isso é uma expressão de quem me conhece de fato. Mas vocês, eu nunca vos conheci. É isso que Jesus está falando. É uma expressão equivocada de pessoas que ele nunca conheceu, de pessoas que oraram a vida inteira, talvez, de pessoas que fizeram coisas religiosas a vida inteira, mas Jesus nunca os conheceu. De fato, pessoalmente. Talvez Jesus nunca acessou aquele lugar que a Bíblia chama de coração, que é aquela motivação interior, mais profunda da nossa vida. É o que nos move a viver. Talvez Jesus nunca acessou isso. Talvez ele só acessou a nossa intelectualidade, o nosso assentimento intelectual da verdade, mas ele nunca acessou a nossa motivação de vida. A nossa motivação de acordar todas as manhãs, a nossa motivação de trabalhar, a nossa motivação de estudar, a nossa motivação de casar, de fazer tudo o que fazemos. Então, crer na verdade não significa nada, irmãos. É uma dura constatação que Jesus nos traz nesse texto. Dizer Deus existe é fácil. Agora, viver como se Deus existisse, aí é mais difícil. Dizer glória a Deus é fácil. Agora, viver uma vida que glorifica a Ele é diferente. Dizer Deus é tudo é muito mais fácil do que viver uma vida como se Deus fosse tudo de fato. Isso é mais difícil. E é isso que Jesus está falando. Gente, falar é muito fácil. Falar qualquer um fala, até os demônios falam. A questão é, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Esse é o critério último que a gente precisa observar. E quando a gente confia na nossa crença, em outras palavras, isso é fé na fé. Isso é confiar naquilo que a gente acredita. Porque a fé, ela tem um alvo, né? Nós temos fé em algo. E a fé cristã é uma confiança em Deus. Agora, se a gente confia na nossa confissão de fé, nas nossas crenças, nós temos fé na fé. Ou seja,
é algo vazio. É morder o próprio rabo. É você confiar na sua confiança. É você confiar naquilo que você acredita, na força do seu braço. Isso é fé na fé. Mas a fé cristã é uma confiança incondicional em Deus. Ele é o alvo da nossa disposição interior. Ele é o alvo da nossa confiança. Isso é fé. Fé é confiar. Saber que Deus existe, acreditar que Deus existe é uma coisa. Confiar em Deus é outra. E isso exige relacionamento. Porque eu não casaria com a Lídia se eu não confiasse nela. E eu não confiaria na Lídia se eu não tivesse me relacionado quase 2 anos com ela. Olha só que dificuldade, gente. 2 anos para casar. 1 ano e 8 meses. É pouco, mas sem isso é impossível. Eu não poderia confiar na Lídia. Eu não conseguiria confiar na Lídia se eu não tivesse experimentado coisas do lado dela, visto como ela reage em algumas situações. E a mesma coisa com Deus. A gente não consegue confiar em quem a gente não conhece. Por isso que a fé cristã é um relacionamento. Não é um assentimento intelectual. Não é você acreditar em Deus. Isso não é cristianismo. Acreditar em Deus, até os demônios acreditam. A questão é confiar nesse Deus. Aí que está a diferença. Por isso que existem teólogos ateus. Por quê? Porque eles têm acesso à sua parte intelectual. Eles conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Teólogos ateus. Existe. E é por isso que Nicodemos escreveu um livro chamado Cristãos Ateus. Por quê? Porque são pessoas que falam, mas a vida comunica outra coisa. É uma vida de ateísmo. É uma vida onde Deus não está. Ateu, né? Sem Deus. A vida comunica um ateísmo, mas a boca fala de um cristianismo. E é esse tipo de pessoas que vão ouvir isso que Jesus disse: eu nunca vos conheci. Então o primeiro critério falso de salvação é crer na coisa certa. É a crença correta. O segundo é um fervor aparente. Chamar Senhor, Senhor, profetizar, tudo isso traz um ar de fervor, de temor. Mas tudo isso pode ser aparente. Isso também não é um critério último de salvação. E o Lloyd Jones, nesse livro, fala o seguinte: embora determinadas pessoas dizem Senhor, Senhor, e se mostram fervorosas, cheias de zelo, isso pode não ser outra coisa senão manifestação da carne. A nossa natureza carnal pode imitar praticamente qualquer coisa. Gente, isso é muito claro. Nós nascemos com características humanas. Tem pessoas que são mais explosivas que outras, tem pessoas que são mais comunicativas. E isso a gente pode trazer para dentro da nossa vivência cristã. A pessoa ela pode orar muito, não porque ela conhece a Jesus de fato, mas porque ela é comunicativa. E um outro que talvez não ore tanto, não quer dizer que ele não conheça Jesus, mas isso pode ser uma característica física dele, natural dele. Ele é mais tímido, ele é mais recatado. Então tudo do nosso meio pode ser encenação. Tudo pode ser encenação. Tudo pode ser manifestação da carne. Por isso que o fervor aparente também pode comunicar, não necessariamente comunica conhecimento genuíno de Jesus. Porque tudo isso pode ser imitado. Inclusive, gente, já se tem estudado cientificamente as línguas. E o Nicodemos que fala disso, quando ele vai falar de dom de línguas, existem grupos de estudo que já estão conseguindo simular artificialmente línguas estranhas. E eles começam a perceber o vocabulário e começam a documentar o vocabulário e percebem que existem
balbucios, percebem que existem sílabas comuns. E eles colocam pessoas falando coisas aleatórias e pedem para cristãos julgarem. E os cristãos falam, não, isso é língua estranha, isso é falar em línguas. E a pessoa está falando coisas, isso foi programado. Ou seja, é possível ser artificial. É possível. É possível. É possível criar todo o ambiente religioso. É possível. Só que Jesus, ele vai no coração. Jesus, ele conhece a disposição interior. E isso a gente não consegue enganá-lo. Por isso que muitos vão dizer, vão trazer os seus argumentos. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Muitos vão fazer isso. Mas Jesus, ele fala assim, olha, eu vi o seu teatro, mas eu estava enxergando dentro do seu coração e eu vi que não condizia. Estava desarmônico. Né, Maurício? Estava desarmônico. O coração estava numa frequência e a sua encenação estava em outra. São duas coisas diferentes, gente. Isso é assustador. Eu comecei a olhar para a minha vida e falar assim, meu Deus. Aí você começa a revisitar tudo aquilo que te fundamenta, tudo aquilo que, desde a sua conversão, ou desde aquele dia que você acha que se converteu. Porque você começa a refletir sobre toda a sua história. Você começa a pensar, você começa inclusive a pensar, será que eu sou salvo? Você começa a pensar. Por quê? Porque a porta é muito estreita, o caminho é muito estreito. E é possível a gente manipular as coisas. É possível. Então o fervor aparente não pode ser um critério último de salvação. E aí Jesus continua a lista. Profetizar. Profetizar nada mais é do que emitir uma mensagem espiritual. Isso é profetizar. E não necessariamente para o futuro. Biblicamente, na verdade, profetizar tem mais a ver com falar algo para o presente. Os profetas falaram mais para a sua época do que para coisas futuras. E tem inclusive estatísticas sobre isso. Então profetizar é simplesmente trazer uma mensagem. E é por isso que a Bíblia diz também para a gente julgar as profecias. Por quê? Porque a profecia também pode ser algo que vem da nossa vontade. Às vezes é de boa vontade. Às vezes é a nossa vontade que algo aconteça e a gente traz como se fosse Deus. Só que na verdade é a nossa carne. E às vezes é de boa vontade, às vezes não é querendo machucar ou manipular alguma coisa. Às vezes é de boa vontade. Mas a profecia também ela pode ser carnal. O próprio Paulo fala que alguns pregam por inveja e rivalidade. Ou seja, existem pessoas na época de Paulo que pregavam por inveja. Ou seja, eles estavam aqui à frente fazendo algo, trazendo uma mensagem com o coração totalmente desarmonizado com a voz de Deus, com o coração de Deus. Por isso que nós temos que julgar as profecias também. E um efeito, um mecanismo de auto-engano muito comum é a gente julgar o número de pessoas. Jesus diz aqui, muitos me dirão naquele dia. Ou seja, não serão poucas pessoas, vão ser muitas. E um mecanismo que a gente usa para nos enganar é, todo mundo faz. Ou, a maioria pensa assim. A maioria pratica isso. Então, eu posso fazer. Isso é um mecanismo de auto-engano. Isso são coisas que a gente usa para nos enganar. Isso é o que eles chamam de efeito manada, né? O ser humano, isso a psicologia já... O ser humano ele tende a ir com o grupo.
O que todo mundo está fazendo, a gente tende a ir. A gente tende a se embarcar. Isso é efeito manada. Só que muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, e não conheciam a Cristo. A questão é, qual é a nossa referência? Qual é o critério que nós utilizamos de verdade? É a maioria? É o que a maioria faz? Ou o que Jesus nos revelou? Porque muitos vão estar equivocados. Então a gente precisa tomar cuidado com esses mecanismos de auto-engano. Então, cuidado. Sempre que você tentar justificar uma ação, ou uma crença, ou qualquer coisa pela quantidade, muitos também se enganam. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Por quê? Porque muitos podem estar enganados. Cuidado com isso. Então, profetizar também não é um critério último de salvação. Terceiro. Quarto, gente, expulsar demônios. Gente, Judas expulsava demônios. Lá em Lucas 10, quando Jesus envia os discípulos, e eles voltam maravilhados, falando, Senhor, os espíritos se submetem a nós. Judas estava no meio. E depois traiu Jesus por 30 moedas. Ou seja, gente, ser usado por Deus é diferente de ser de Deus. Deus usa qualquer pessoa. Deus usou uma mula. Deus usa qualquer pessoa da história. Usa governantes. Ele não usa só aquelas pessoas que o conhecem. Ele usa todas as pessoas. Inclusive Satanás também usa. Então, expulsar demônios, uma pessoa ter o dom de expulsar demônios, não significa conhecer Jesus de fato, a nível de ser salvo. Não significa. Porque Judas também expulsava demônios. E o quinto e último é o mais assustador, que é o milagre. Fazer milagre, gente. Uma pessoa orar por outra e outra pessoa ser curada. Isso também não é um critério de salvação. Porque Judas também talvez experimentou isso. E quando a gente olha para outros textos na Escritura, a exemplo dos magos do Egito, lá em Êxodo, capítulo 7, Moisés, Deus deu um sinal para Moisés, para ele convencer o faraó, julgar a serpente, e ela transformaria numa cobra. E o faraó chama os magos do Egito, e eles fazem a mesma coisa. Ou seja, fazer um sinal miraculoso, um sinal sobrenatural, primeiro, não significa que você conhece a Cristo, que nós conhecemos a Cristo de fato. Em segundo lugar, isso pode ser inclusive ação do mal e não ação de Deus. Deus pode usar uma pessoa que não o conhece para curar alguém de fato, ou o mal pode usar um sinal sobrenatural para enganar as pessoas. Como aconteceu lá em Êxodo 7. Os magos faziam sinais sobrenaturais, em contraste com o que Moisés fez. Mas isso não significa. E o próprio Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, que Satanás, ele se transforma em anjo de luz. É por isso que tem muita gente no púlpito pregando coisas que não condizem com a Escritura. Porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Por isso que nós temos que julgar as profecias, julgar tudo como os bereanos faziam, à luz da Escritura. Essa é a nossa referência última de verdade, a Escritura. Por quê? Porque Satanás se transforma em anjo de luz. Por quê? Porque o que ele quer é enganar. E nada mais interessante para enganar do que ter uma roupagem diferente. E o diabo não aparece de tridente e chifre. O diabo aparece travestido. Ele aparece na forma de um pastor que quer extorquir as pessoas.
E aí quando você vai ver a vida, está uma vida totalmente deturpada. É assim que ele se traveste. Ele se traveste na mulher estranha, na esquina, né? Como a Bíblia diz, ela tem um olhar, uma palavra suave, mas o caminho dela é de morte. Satanás não aparece desfigurado, ele vai aparecer numa voz atraente, uma pessoa bonita, para te atrair. Essa é a estratégia dele. Ele não é bobo. A gente não cairia se não fosse atraente. Então, meus amigos, e um outro mecanismo de auto-engano que a gente usa é usar alguma coisa boa que a gente faz. Quando o Lloyd Jones fala isso, se a nossa consciência nos condena sobre algum estilo de vida nosso, a gente tende a se agarrar em alguma coisa boa que a gente faz. Isso é outro mecanismo de auto-engano. Você sabe que aquilo não é aprovado por Deus. Aquilo não condiz com o caráter de Deus. Só que você se agarra em alguma coisa boa que você faz. Ou você procura fazer alguma coisa boa. E é por isso, gente, que a Bíblia diz que a salvação não é por obras. Porque boas obras podem ser feitas por fins totalmente distorcidos. Pessoas estão fazendo boas obras para se auto-justificar. E isso é um mecanismo de auto-engano. Tem aquele ponto que nós sabemos que não condiz com o caráter de Jesus, mas a gente se entope de boas obras, a gente se entope de tarefas, é um mecanismo de compensação. É um mecanismo de compensação. Então, cuidado também com o que você faz. Cuidado para que as suas boas obras não sejam um mecanismo de auto-engano. Para você suprimir algo na nossa vida, para a gente suprimir algo na nossa vida que não condiz com a Escritura, que não condiz com o caráter de Deus. Muito cuidado com as boas obras. Mas isso também não significa que a gente não deva fazer nada. Porque a salvação ela não é por obras, como Paulo fala. Mas Tiago completa. A fé sem obras ela é morta. Então a obra é uma consequência da nossa fé. Se nós conhecemos a Jesus de fato, não tem como a gente não fazer boas obras. Mas por consequência. É uma consequência. Porque nós somos atingidos pela maior boa obra que existe, que é a salvação. E a gente não tem como não retribuir isso ao outro. Então a obra é uma consequência e não um fim para a salvação. Então cuidado com a crença correta, com o fervor aparente, com a profecia, com expulsar demônios e com milagres. Tudo isso são coisas boas, mas não comunicam de fato o que está dentro do nosso coração. Podem ser feitos de maneira mecânica. Isso não são critérios de salvação. Agora, 2 critérios que eu quero trazer de perdição. Esse sim, se a gente detectar isso em nossa vida, a gente pode acender o sinal vermelho, amarelo, que tem algo errado. O primeiro é estar no pecado. Abra comigo em 1 João, primeira carta de João. João fala muito de pecado nessa carta. Capítulo 3. Vamos começar do verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Em Jesus não há pecado. Tudo que permanece em Jesus não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane.
aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Gente, isso é uma lógica simples, que Jesus expressa no Evangelho também, é a questão dos frutos. Se Jesus é a videira e nós estamos conectados a Ele, naturalmente nós só podemos dar bons frutos. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Isso é uma lógica simples. Agora, há uma diferença, inclusive no próprio João, de estar no pecado e pecar. Porque o próprio João, no capítulo 2, volta um pouquinho. Ele diz o seguinte: filhinhos, 2:1, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. O que João está querendo dizer? Pecar é diferente de estar no pecado. Pecar, todo ser humano peca. Conhecendo Jesus, não conhecendo Jesus, tendo 10 anos de evangelho, tendo 50 anos de evangelho. Pecar, todas as pessoas pecam. A questão é, estar no pecado é diferente. É uma prática, é uma questão cotidiana, é uma questão automaquinada, é preparada anteriormente. Não é um acidente de percurso. Não é um acidente. É algo programado. O cristão, ele é convidado pela Escritura a fugir da face do mal. Então, se nós sabemos que algo é perigoso para nós, se um emprego é perigoso, se eu sei que eu não vou conseguir suportar aquele emprego, se eu sei que eu vou cair na ganância, o cristão, ele foge disso. O cristão, se ele sabe que aquela pessoa tem segundas intenções e que aquele encontro naquele lugar pode ser problemático, ele foge disso. Por quê? Porque ele foge da aparência do mal. Agora, uma pessoa que está no pecado, ela não leva isso em conta. Ela usa mecanismos de auto-engano para se enganar. Não, mas eu faço boas obras, mas eu sou cristão, mas eu dou o meu dízimo. Eu sou uma boa pessoa, não mato ninguém. Isso são mecanismos de auto-engano. E a pessoa vive numa prática pecaminosa. Isso é estar no pecado. É algo prático. Não é um acidente. É maquinado, é pensado anteriormente. O cristão, ele foge disso. O cristão, ele foge da aparência do mal. Então, é o que Jesus fala: se tua mão te faz pecar, corta ela. Se o teu olho te faz pecar, corta. Esse é uma figura de linguagem, um exagero que Jesus está usando para falar o seguinte: corta a causa do problema. Se o problema é o dinheiro, corta a causa. Circuncida o seu coração. Se o problema é de outra ordem, corta a causa. Vai na causa, na raiz. Essa é a questão. Então o cristão, ele não vive no pecado. E se nós estamos no pecado, é um sinal amarelo para nós. Nós temos que repensar a nossa vida. Repensa desde o dia que você acredita que se converteu e começa a fazer um histórico da sua vida e lembra onde você caiu, como João diz lá em Apocalipse. Lembra de onde você caiu. Isso é interessante também. Para que você reconstrua o caminho, lembra de onde você caiu. Lembra o que te fez cair.
para você não cair de novo. Então, estar no pecado é um critério, segundo João, real de perdição. Não é um falso critério de salvação. E o outro critério que o próprio João fala é a falta de amor. 1 João 4, capítulo 7, versículo 7. João diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É o mesmo princípio. Se a videira é o amor, quem está enxertado nessa videira expressa amor. Óbvio. Isso é óbvio. Agora, se alguém não ama, é um sinal de que essa pessoa não está enxertada no amor. Ela não se nutre de amor e ela não vai dar amor. É óbvio. Então, a falta de amor é outro critério real de perdição. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Época de eleição é ótima para isso vir para fora. Quem ama e quem não ama fica muito claro em época de eleição, porque os amores vêm para fora. A pessoa mostra quem é o ídolo dela muito facilmente em época de eleição. Em ambos os lados. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Isso fica muito claro. E a gente vê cristãos falando coisas que é difícil imaginar. Mostram... Até Deus duvida. Por quê? Porque não ama. Porque falta amor. É aquela pessoa que aponta o dedo, que julga no sentido de condenação. É aquela pessoa que não se coloca no lugar da outra, que não tenta perceber as razões pelas quais a pessoa está naquela situação. Isso é falta de amor. E tem um outro grupo que também está indo para o outro extremo e achando que amor é tudo pode. Aí é outro problema. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então não é tudo pode. Mas também não é um julgamento hipócrita. O amor de Deus, ele é temperado com justiça. A misericórdia, ela permeia o amor de Deus e a justiça, inclusive. E é por isso que o dia do julgamento, gente, será de inúmeras surpresas. O dia do julgamento vai ser um dia onde a gente esperaria ver pessoas que nós não vamos ver. E nós vamos ver pessoas que a gente nunca imaginava ver. Vocês já pensaram nisso? O dia do julgamento será um dia de muita surpresa. Muitos que diziam Senhor, Senhor, do nosso lado, a gente não vai ver lá. E muitos daqueles que a gente falava, isso aí está no inferno, podem estar lá. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê o mais profundo do nosso coração. Ele não julga por critérios externos. Nós julgamos. Então, cuidado com a prática regular do pecado e cuidado com a falta de amor. São dois critérios reais de perdição. Isso é um balizador muito sério para a nossa vida. Então, irmãos, nós não somos salvos porque a gente crê na verdade, porque nós temos performance religiosa, ou porque nós realizamos sinais sobrenaturais. Nós somos salvos porque Deus nos buscou. Puramente por isso. Por isso que nós somos salvos. Só por isso. Então não use nenhum critério externo para justificar a sua salvação. Ou para sondar a sua salvação. Não use. Use aquilo que está mais profundo. E aí Jesus diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Pai.
E qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, é a salvação da humanidade. Deus, ele deseja que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E salvação não inclui só levantar as mãos. Salvação inclui receber a Cristo, receber a dádiva, receber o presente, mas inclui santificação, inclui perseverança. Isso tudo é a vontade de Deus. Porque a salvação é tudo isso. Porque Paulo já falou em 1 Coríntios 15, vocês serão salvos se retiverdes o Evangelho. Então a perseverança é uma condição bíblica. A santificação é uma condição bíblica. Então salvação é uma porta, não é um fim. Nós somos salvos para começar a viver. E aí a gente inicia um processo de transformação da nossa vida, que é diário, que é a cada minuto. Então essa é a vontade de Deus, que nós entramos por essa porta, que a gente se santifique e que a gente persevere neste caminho. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 23. E salvação, como você vai saber se você é salvo? Isso tem a ver com o coração. Os hebreus, irmãos, empregavam a palavra coração no sentido de sede de toda a vida mental. Um outro autor vai dizer o seguinte: é a disposição interior que Deus pode discernir. Então, coração na Escritura significa, quando é falando no sentido figurado, né, significa a nossa disposição interior. Significa a nossa vontade de viver. Aquilo que a gente busca consciente ou inconscientemente, quando a gente acorda, todos os dias. Isso é o coração humano. E é por isso que Provérbios 4, 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a vida. Então, gente, a nossa vida depende da nossa disposição interior, da nossa sede. O que nos dá sede? Isso depende de toda a nossa vida. Se uma pessoa tem sede de vencer na vida, as atitudes dela vão comunicar isso. E vencer na vida, eu estou falando no sentido de que a maioria entende, né? Que é sair de uma posição inferior socialmente e chegar numa posição superior. Isso é o que muita gente entende como vencer na vida. Essa é a cultura que nós vivemos. Então, se a sede interior da pessoa for vencer na vida, a vida dela vai ser um reflexo disso. Se a sede da pessoa é formar uma família e tiver aquilo como um fim último da vida dela, as ações dela vão comunicar isso. Por quê? Porque é aquilo que move o mais interior do coração dela. É por isso que 2 Crônicas 16, 9 vai dizer, vão lá comigo, 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ou seja, os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente a sua disposição interior. Por quê? Porque a gente falar que Jesus é rei é fácil. Agora, o nosso coração e a nossa vida demonstrar que Ele é rei da nossa vida é diferente. Ele pode reinar sobre várias coisas,
Mas ele precisa reinar sobre a nossa disposição interior, sobre o nosso coração. É isso que ele precisa reinar. O trono dele tem que ser o nosso coração. Porque ele pode estar reinando sobre várias outras coisas, mas se ele não reinar na nossa disposição, não adianta nada. Então salvação tem a ver com essa disposição. Se você acorda todas as manhãs e a sua disposição primária é fazer qualquer outra coisa que não seja eterna, que não tenha a ver com Cristo, você precisa repensar a sua vida. Nós precisamos repensar a nossa vida. Porque o discípulo de Jesus, ele tem uma sede insaciável de fazer a vontade do Pai. Porque ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Ele tem uma vontade enorme de redimir a terra, de trabalhar para redimir a terra. Por quê? Porque é isso que o Pai está fazendo. Deus está redimindo a terra. E essa tem que ser a nossa disposição interior. É isso que tem que mover a nossa sede de viver. É isso. Isso é salvação. Isso é um indício de salvação. Se a nossa disposição interior inclinar para isso, é um bom caminho. Isso é um bom caminho. E é esse lugar que Jesus quer ter totalmente para si. É a nossa disposição interior. Porque ele pode ter ações mecânicas nossas, mas se ele não tiver a nossa disposição interior, ele não tem nada. Vai chegar no grande dia e ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Então, irmãos, respirar, o cristão ele respira para encher o seu corpo de oxigênio, para quê? Para ser filho. O cristão ele come para nutrir o seu corpo, para dar energia para ele ser filho. A gente enxerga a vida de uma outra cosmovisão. Tudo que fazemos, toda a nossa disposição interior é voltada para Cristo. Então nós respiramos, nós comemos, nós estudamos para conhecer mais da criação, para admirar mais o nosso Pai. E para poder trabalhar melhor também, para a gente ter técnica. E a gente trabalha, inclusive, para cooperar com Deus na redenção de todo o cosmos. A gente não trabalha para ficar rico. A gente não trabalha para ter sustento. Nós trabalhamos para ajudar a Deus a redimir o cosmos. Nós congregamos, nós nos casamos para expressar Cristo na terra, para criar um ambiente propício para as pessoas serem filhas. Isso é que é a família. É isso que é a igreja. A Tabita, nós adotamos ela na nossa família para que a gente dê um ambiente propício para que ela seja filha. Esse é o fim último da família. O fim último da família não é ser feliz. O casamento não é para ser feliz. Nós congregamos exatamente para nos fortalecermos uns aos outros semanalmente, para que a gente consiga ser bons filhos. Tudo, por isso que alguém leu aqui, foi o Paulo. Cristo é tudo em todos. Ele é a razão de toda a existência. Tudo existe por Ele e para Ele. Ele é o fim de tudo. Inclusive, irmãos, nós morremos para glorificar a Deus. Porque quando a gente morre, as pessoas começam a prestar atenção na nossa vida. O dia do velório é um dia para as pessoas pensarem sobre a nossa vida. Por isso que quando as pessoas morrem, a gente começa a pensar: poxa, aquilo que fulano fazia. Em vida a gente não pensava isso. Mas quando a gente morre, a gente comunica algo. E o que a nossa vida vai comunicar quando a gente morrer? Por isso que tem pessoas que são esquecidas muito facilmente. Porque no dia do velório as pessoas olham e falam: nossa, não teve bons frutos. É uma vida que não foi digna de ser lembrada. Por quê? Porque as atitudes eram atitudes mortas. Corria atrás do vento. O cristão, ele
não só vive, não só respira, não só come, faz tudo o que faz, mas ele inclusive morre para glorificar a Deus. E é por isso que nós nos esforçamos para ter uma vida reta, para que quando a gente morrer, nós deixemos um exemplo, pelo menos para os nossos filhos. Isso é salvação. Isso é um bom indício de salvação. Essa disposição mais interior que nós temos. E como fazer então para ter isso? É óbvio que nós não conseguimos, é óbvio. A nossa natureza, ela não nos permite isso. Nós somos totalmente inclinados ao pecado. A única coisa que nos resta é pedir ajuda. É nos render àquele que pode fazer isso. Ele pode. Nós não podemos. O que a gente pode diariamente é buscar. Ele oferece a salvação. Ele oferece a santificação. A única coisa que cabe a nós é buscar, é aceitar. Isso nós podemos fazer. Essa é a nossa parcela de responsabilidade. Essa é a nossa parcela. E eu queria convidar você a orarmos por nós mesmos, mais um pouco. E eu queria inclusive solicitar que ninguém orasse por outra pessoa agora, porque isso pode ser um mecanismo de fuga. Eu queria que você concentrasse em você. Eu queria que você trouxesse à mente toda a sua vida, desde aquele dia que você acredita que encontrou Jesus, e você comece a ir fundo em você mesmo. Comece a sondar suas motivações mais profundas, os seus desejos mais básicos. Comece a perceber aquilo que ocupa maior parte do tempo dos seus pensamentos. Porque isso é um indício muito grande de quem é o nosso ídolo. Aquilo que nós pensamos muito, provavelmente é aquilo que está entronizado no nosso coração. E pode não ser Cristo, mas precisa ser Cristo. Precisa. Cristo precisa ser a motivação mais basal da nossa vida. Precisa ser Cristo. Então ore por uns instantes, medite por uns instantes em você. Acesse lugares que você talvez nunca acessou. Completa e me transforma.